Então, olha só, a questão de número 2 diz o seguinte. Ele diz que tem um criador de peixe, né? E que tem 7 tanques. Ele fala que cada tanque contém 14.600 litros de água. Aí diz o seguinte, ele fala que nesses tanques existem em média 5 peixes para cada metro cúbico. Ok? Aí ele diz o seguinte, ele diz que sabe-se que cada peixe consome 1 litro de ração por semana, né? E o criador quer construir um silo que vai armazenar a ração que vai alimentar a criação dele. Ele pergunta qual a capacidade mínima do silo, em litros, para armazenar a quantidade de ração que vai garantir a alimentação semanal dos peixes. Então veja que essa questão aqui é a seguinte, essa questão é quer saber qual a quantidade de ração em litros, certo? Mas você sabe o seguinte, você sabe que cada peixe consome 1 litro de ração por semana. Então, basta você achar a quantidade de peixes, não é isso? Por exemplo, se cada peixe consome 1 litro de ração por semana, se você tiver 300 peixes, você vai precisar de um silo que armazene 300 litros de ração por semana. Então, basta achar a quantidade de peixes, né? Então, essa 2 aqui, ó, a gente quer achar o quê? A quantidade de peixes. Só que como é que eu faço para achar a quantidade de peixes? Vamos voltar aqui no enunciado. Ele diz o seguinte, diz que tem 5 peixes para cada metro cúbico. Então, basta você achar a quantidade de metros cúbicos que tem em todos os tanques. Tá? Depois que você achar a quantidade de metros cúbicos, você vai multiplicar por 5, porque são 5 peixes para cada um dos metros cúbicos. Tá? Então, por exemplo, se fossem 200 metros cúbicos, certo? Para cada um desses 200 metros cúbicos, você teria 5 peixes, então seria 200 vezes 5. Tá? Então, vamos primeiro achar a quantidade de metros cúbicos que tem em todos os tanques. Como é que eu faço isso? Olha só, ele fala que tem o quê? Que o fazendeiro tem 14 tanques. Desculpa, que o fazendeiro tem 7 tanques, vou colocar aqui, 7 tanques. Só que cada tanque tem uma quantidade de 14.600 litros. Tá? Então, 7 tanques, cada tanque tem 14.600 litros. Se eu multiplicar aqui, ó, 7 vezes 14.600, certo? Eu vou fazer aqui na calculadora rapidinho para vocês. Vai ficar 7 vezes 14.600, vai dar 102.200. Então, essa aqui é a quantidade total de litros, tá? Que ele vai ter na fazenda dele. 102.200 litros, ok? Só que ele fala que você tem 5 peixes para cada metro cúbico. Então, ainda tem que descobrir quanto é que isso vale em metro cúbico. Aí, para isso, vocês vão ter que usar aquela tabelinha que eu passei para vocês, que converte unidade de medida. Vocês lembram que tem uma tabelinha lá? Pega aquela tabelinha de conversão de unidade de medida e vai lá em volume. Você vai ver qual que é a proporção que existe entre litros e metro cúbico. Se você fizer isso, você vai ver o seguinte naquela tabelinha. Aqui está litros e aqui está metro cúbico. Lá ele fala o seguinte, fala que 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Bem, se 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos, quanto é que seria 102.200 litros? É igual a X. Okay? Então, como é que eu resolvo essa regra de 3? Multiplica cruzado, né? Esse multiplica aqui e esse multiplica aqui. 1 vezes x vai dar 1x. É igual a quanto? 102.200 vezes 10 menos 3. Vai ficar 102.200 vezes 10 a menos 3. Observe que obtivemos aqui uma notação científica, não é isso? Agora, como é que eu faço para achar isso aqui, então? Como é que eu faço para encontrar esse valor? Olha só. Vai ficar assim, ó, x é igual. Vamos mudar isso aqui de notação científica para notação convencional, tá? Para a gente ver que número é esse. Como é que eu faço isso? Para mudar de notação científica para notação convencional, a gente vai ter que eliminar essa potência de 10 aqui, né? Como é que a gente faz isso? A gente faz ela ficar 10 elevado a 0. Aqui eu tenho 10 elevado a menos 3. Para ficar 10 elevado a 0, eu tenho que colocar mais 3 aqui, não é? Aí você olha para aquela tabelinha e você vê o seguinte. Quando eu somo aqui no expoente, a minha vírgula vai correr para onde? Se eu estou somando para o expoente, a minha vírgula vai correr para a esquerda, não é isso? Onde é que está a vírgula? Está aqui, ó. Então, minha vírgula que está aqui vai correr para a esquerda. Quantas vezes? Vai correr 3 vezes para a esquerda. Então, vai ficar 1, 2, 3. 3 saltos para a esquerda. Então, o número que eu tenho agora é o quê? 102,2, tá? Metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque eu estou convertendo de litros para metro cúbico. Então, 102.200 litros equivale a 102,2 metros cúbicos. Tá? Pronto. Então, essa aqui é a quantidade que eu tenho
de água em metros cúbicos, ok? Vou colocar aqui. Então, a quantidade de água que eu tenho é 102,2 metros cúbicos. Agora é o seguinte, eu falar que para cada um dos metros cúbicos você tem 5 peixes. Então, vou ter que multiplicar isso aqui por 5 e vou achar a quantidade de peixes. Então, 102,2 vezes 5 vai dar quanto? Vou colocar aqui, ó. 5 vezes 102,2. Vai dar 511, não é isso? Vamos ver aqui, ó. 5 vezes 102,2, que vai dar 511, tá? Então, você vai ter o quê? Você vai ter 511 peixes, certo? Então, essa daqui é a quantidade total de peixe. Só que cada peixe come 1 litro de ração por semana, então vão ser 511 litros de ração por semana. Então, o silo dele vai ter que armazenar uma quantidade de 511 litros de ração por semana, tá? Então, essa é a resposta. 511 litros de ração. Essa é a resposta, ok? Obrigado.